novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça. Olá, povo de Oeiras, crianças da nossa educação, família oeirense. Quero aqui dar a boa nova ao nosso novo formato de levar a educação a todas as crianças da rede municipal de ensino. Quero contar neste momento com as famílias oeirenses da zona urbana e da zona rural, de fazer com que os espaços nas suas residências sejam o mais adequado possível para que as nossas crianças recebam a melhor educação via remota. Quero contar com a família oeirense nesse projeto inovador e revolucionário de fazer a nova educação oeirense. Olá, crianças, famílias, adolescentes, é com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento e com muita esperança para apresentar a vocês o novo formato de fazermos educação em Oeiras. Um formato onde a gente conta com todo o empenho das famílias e com toda a dedicação de vocês para espalharmos o saber pelo ar. No novo tempo, apesar... Olá, queridos alunos, eu sou a professora Paloma Thaís, professora de Ciências, e eu queria dizer de antemão que é um prazer estar aqui com vocês, apesar dessa forma distante que nós nos encontramos devido ao quadro no qual estamos inseridos, o quadro de pandemia, relacionado ao Covid-19. E veja, esse é o tema da nossa aula de hoje, associado ao sistema imunológico, nosso sistema de defesa, tá bom? Então vamos lá dar prosseguimento, tá bom? Sangue no olho aí, minha gente. Então, o primeiro slide trata para vocês sobre esse sistema imunológico, tá? Que é o nosso sistema de defesa. Ele funciona como uma barreira, ele é constituído por células que nos defendem contra agentes patogênicos, tá? Pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, micro-organismos que nós não conseguimos enxergar a olho nu, tá? Então, nós vamos fazer essa ligação, essa teia entre sistema imunológico tratando do Covid. Nós precisamos fazer essa retomada, tá? De conhecimento. Então, imunidade é um conjunto de elementos agindo, interagindo entre si, e o objetivo da imunidade é defender o nosso corpo contra doenças, tá? Que podem ser virais, bacterianas ou, enfim, protistas causadas por protozoários, tá certo? E aqui nessa imagem eu coloquei para vocês, porque eu acho que se adequa à temática e também ao ambiente de vocês, tá? Vocês assistem muito desenho, eu trouxe a Liga da Justiça, que nos quadrinhos, nos HQs, ela combate, né, ela auxilia a Terra, os moradores aqui, contra os maus, os vilões. E é basicamente o que o nosso organismo faz. Ele nos defende, o nosso sistema imunológico, quando ele entra em contato com o vírus, ele consegue nos defender, tá bom? Desse organismo. E aí eu trouxe um exemplo do coronavírus com a cara de mal, tá? Corona, porque essas espículazinhas que formam ele dão um formato de coroa, tá bom? De rei, né? Brincadeira, ele não é rei não, é o mal, ele é malvado. E aí nós temos dois tipos de imunidade, tá? Imunidade inata, que é aquela que nós já nascemos com ela, tá? O recém-nascido, ele já nasce com essa imunidade. E ela pode, nós temos essa imunidade inata, que ela pode funcionar como barreira. Um exemplo é a pele, tá bom? Os cílios é a imunidade inata, ok? Imunidade adaptativa, que também pode ser chamada de adquirida, onde ela estabelece uma resposta específica contra um agente infeccioso ou contra as células que abrigam esses micro-organismos. Por que eu disse isso? Porque o vírus fora de uma célula, ele não tem a capacidade de virulência, ou seja, de manifestar aquela doença. Quando é que isso vai acontecer, professor? Quando é que eu peguei o Covid? Quando um vírus adentrou nessas células e começa a comandar a maquinaria delas, tá bom? O material genético. E aí as células vão sofrer morte por conta disso. E aí vão produzir vários vírusinhos que vão se disseminar na nossa corrente sanguínea, tá? E a adquirida ainda é dividida em humoral, depende do reconhecimento dos antígenos, ou seja, o patógeno, através de células, os linfócitos B. E a imunidade adaptativa do tipo celular, que é um mecanismo mediado por células através dos linfócitos T. Então, linfócito B, linfócito T, é tudo célula de defesa da gente, ok? E aqui eu trouxe um quadro explicativo, onde eu mostro para vocês a imunidade inata, tá bom? O exemplo, as barreiras epiteliais. Pode ser os cílios da gente, como eu já citei, os fagócitos que fagocitam o micro-organismo para destruir ele, tá? E a imunidade adaptativa, onde nós temos os linfócitos B e o T. E os anticorpos, tá? Que são proteínas que auxiliam a gente nessa defesa.
Memórias contra agentes infecciosos, pessoal. As nossas células de defesa, os linfócitos B e T, eles funcionam como memória. E isso faz uma teia com o conteúdo que está na sua apostila, que você já leu, que é a imunidade cruzada, tá bom? O que seria essa imunidade cruzada, pessoal? Por exemplo, existem na família do coronavírus, existem pelo menos 7 tipos. O nosso, que nos assola hoje, é o Covid-19, ok? Porém, essa família existe pelo menos 4 tipos de vírus sazonais. Ou seja, em outro tempo, em uma determinada época, ou até mesmo nessa agora que nos encontramos, pessoas já adquiriram esse tipo de vírus, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? O organismo, ele já começa a produzir as células de defesa para combater. Só que foi-se estudado uma vacina para os vírus sazonais, mas não foi terminada. E a vacina também é um mecanismo de defesa. E pelo fato de ela não ter sido terminada, pode ter nos prejudicado hoje, porque hoje nós poderíamos utilizar essa vacina, muito embora ela não nos defendesse da infecção, mas ela já auxiliaria o nosso organismo a produzir células de defesa, para que ele possa, enfim, destruir o patógeno, no caso, o vírus da Covid-19, tá? E aí no quadro eu trouxe algo bem dinâmico para vocês, onde nós temos a célula B, dizendo para o micro-organismo, exemplo, o vírus. Podemos te encontrar daqui a alguns anos. E a outra célula T de memória vai dizer aqui. E a nossa resposta vai ser mais rápida. Então, isso já fala sobre a imunidade cruzada. Se tivéssemos a vacina, as nossas células de defesa já agiriam de forma mais rápida. Talvez o período de incubação do vírus fosse mais, digamos assim, mais rápido, não demorasse tanto para se manifestar. Interessante lembrar sobre as pessoas assintomáticas, tá bom? Aquelas que não possuem sintomas, mas possuem o vírus. E veja, talvez elas não manifestem os sintomas porque o seu sistema imunológico está bem forte, tá bom? Ela possui um estilo de vida legal, onde ela faz atividades físicas, se alimenta de forma correta. Tudo isso influi para um sistema imunológico, o nosso sistema imunológico ser mais forte e dessa forma combater melhor os vírus, tá? O que é diferente das pessoas que se enquadram nas pessoas de risco, no grupo de risco, aquelas pessoas diabéticas que têm intolerâncias, que possuem doenças cardiovasculares. É mais complicado para essas pessoas, tá bom, pessoal? Por quê? Porque o seu sistema imunológico é baixo. E agora nós vamos ter o tipo de imunização artificial, que é a vacina, que é onde eu tenho o vírus ou a bactéria, enfim, o micro-organismo de forma atenuada, ou seja, inativada. Ele não pode nos causar dano. Quando é introduzido na gente, o nosso sistema imunológico vai produzir as células de defesa, as células de memória, para quando de fato nós adquirirmos a doença em si, a gente já poder defender o nosso sistema já poder se defender, tá bom? E o soro, que nada mais é que os anticorpos propriamente dito, ou seja, a defesa do nosso organismo inoculada na gente. Então a gente não vai precisar desenvolver mais células de memória. Por quê? Porque já tomamos o soro. O soro ele já está ali prontinho só para fazer ali a ação de defesa, tá bom? E nós temos problemas relacionados ao sistema imunológico, tá? Ou seja, doenças que podem afetar o desempenho do nosso sistema imunológico, que seria, por exemplo, a AIDS e o lúpus. A AIDS, o vírus da imunodeficiência adquirida, ele baixa o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque ele destrói as células de defesa. Coitadas, elas não têm vez com o vírus da imunodeficiência adquirida. Então, o que é que vai acontecer? O vírus destrói nossas células de defesa, a nossa imunidade baixa, melhor dizendo, de quem é portador da doença, vai baixar, e aí o organismo da pessoa vai estar suscetível a adquirir outras doenças, que nós chamamos de doenças oportunistas, aquelas que aparecem quando a gente está com a saúde lá embaixo, ok? E temos exemplo também do lúpus, que pode ser uma doença com herança genética e também pode ser adquirida por meio de fatores que você é exposto, excesso de raios solares, enfim, certo, pessoal? E agora a gente vai exercitar, vocês vão exercitar com o exercício que vocês já têm em mão, tenho certeza que muitos de vocês já fizeram até responder, e a gente vai discutir isso, tá bom? Outra coisa, vamos falar sobre os órgãos transplantados de forma rápida. O que seria? Por exemplo, eu tenho exemplos na família de pessoas transplantadas, onde precisou-se de um transplante de rins, tá ok? Porque o rim foi danificado. E quando você recebe um órgão que não é seu, o teu organismo, o sistema imunológico, ele vai rejeitar. Por quê? Porque você está recebendo uma coisa que não é sua, correto? E aí, o seu sistema imunológico, ele rejeita. E para que isso não aconteça, para que você possa viver bem para o resto da sua vida, você vai precisar tomar imunossupressor, tá bom? Então,
A próxima aula, nós continuaremos fazendo essa teia de conhecimento, fazendo essas retomadas, e eu gostaria de dizer para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que muito em breve a gente possa voltar aí todo mundo juntinho, aqueles abraços que a gente dava no começo das aulas, tá bom? No momento não é possível, mas eu creio que em breve a gente volta, tá? Beijos e até a próxima aula. Tchau! No novo tempo, apesar dos castigos.